Bem-vindos ao Mistérios Arcanos, onde sua mente será ativada. Não esqueça de deixar seu like e comentar se gostar de nosso conteúdo. Albert Pike, um influente maçom de grau 33, escreveu, em 1871, uma suposta carta que delineava um plano sombrio para o futuro. Essa carta, muitas vezes vista como uma cartilha satânica, é seguida por sociedades secretas, como os Illuminati, que são frequentemente ligados aos descendentes de Edom, os Edomitas. O objetivo principal do plano descrito na carta é criar o caos global e estabelecer uma nova estrutura de poder, por meio de uma série de eventos culminando na Terceira Guerra Mundial. Essa guerra seria o estopim para um alicerce mundial que se opõe diretamente às ordens divinas e espirituais tradicionais. De acordo com a carta de Pike, o caminho para essa Terceira Guerra Mundial começaria com um conflito entre o sionismo de Israel e o Islã. A guerra, que já está em andamento entre Israel e o Hamas, representa um dos passos centrais para a desestabilização global. Sua escalada ameaça regiões estratégicas para o comércio mundial, como o Estreito de Hormuz, por onde passa uma grande parte do petróleo que abastece o mundo. Se esse ponto for afetado, as nações podem enfrentar escassez de combustíveis e alimentos, mergulhando o planeta em uma crise sem precedentes. Esse cenário de caos abriria o caminho para que as elites globais implementem um alicerce mundial, uma nova estrutura de poder que redefine completamente as normas econômicas, políticas e espirituais. Para que esse alicerce mundial fosse implantado, Pike sabia que era necessário destruir a fé e a espiritualidade das pessoas. Ele via o niilismo e o ateísmo como ferramentas essenciais para isso. O niilismo, que afirma que não há propósito ou sentido na vida, se combina com o ateísmo, a rejeição de Deus, para criar uma sociedade sem absolutos, sem moralidade e desprovida de qualquer esperança espiritual. Esse vácuo espiritual torna as pessoas vulneráveis e manipuláveis. O plano de Pike era que, ao negar a existência de Deus e qualquer propósito divino, as massas ficariam abertas a aceitar qualquer nova forma de ordem que prometesse estabilidade, mesmo que fosse uma ordem fundamentalmente destrutiva. O colapso moral e espiritual, resultante dessa combinação de niilismo e ateísmo, é essencial para o sucesso do plano global de manipulação. Em paralelo ao avanço do niilismo e ateísmo, vemos a crescente exaltação de Lúcifer na música, na televisão e em outras formas de entretenimento. A série Lúcifer, por exemplo, transforma o diabo em uma figura atraente e simpática, normalizando a ideia de rebeldia contra Deus. Essa glamorização de Lúcifer é uma maneira de introduzir simbolismos ocultistas e satânicos na cultura popular, tornando a rebeldia contra o divino algo aceitável e até desejável. Na música, artistas utilizam símbolos relacionados ao ocultismo e à adoração de Lúcifer, promovendo a ideia de que o prazer, o poder e a rebeldia são as formas mais elevadas de liberdade. Essa mensagem faz parte do plano para desmantelar a moralidade tradicional e abrir caminho para a aceitação de uma nova ordem espiritual e cultural, uma ordem onde Lúcifer é exaltado e as leis de Deus são ignoradas. Embora o foco principal da carta de Pike seja a promoção do niilismo e do ateísmo, o aumento da iniquidade, a rejeição consciente e deliberada das leis de Deus também faz parte desse processo. A sociedade moderna está cada vez mais aceitando comportamentos imorais que antes eram condenados. O que antes era visto como perverso e destrutivo agora é celebrado como uma forma de liberdade pessoal. Essa ascensão da iniquidade é um sinal claro de que as fundações espirituais da humanidade estão sendo destruídas. Quando as pessoas não têm mais um senso claro de bem e mal, tornam-se fáceis de controlar e manipular. A multiplicação da iniquidade é uma parte central do plano de desestabilização global, preparando o terreno para a aceitação de um novo alicerce mundial, onde a moralidade tradicional e as leis divinas são irrelevantes.
Com a guerra entre Israel e o Hamas já em andamento, estamos vendo o início dos impactos globais que Pike previu. Se o Estreito de Hormuz for afetado, o mundo enfrentará uma crise de combustíveis que poderia desencadear uma crise econômica generalizada. A escassez de alimentos, o aumento dos preços de energia e o colapso de mercados globais são todos possíveis cenários que podem surgir desse conflito. A carta de Pike sugere que essa guerra não é um fim em si, mas o meio para um fim maior, a implantação de um alicerce mundial. O caos e a destruição causados por essa guerra criarão as condições perfeitas para que as elites globais apresentem uma nova ordem, prometendo paz e estabilidade em troca da submissão completa ao seu controle. A terceira carta de Albert Pike, se verdadeira, nos oferece uma visão aterradora do futuro. O niilismo, o ateísmo, a exaltação de Lúcifer e a guerra entre Israel e o mundo árabe são sinais de que o plano de desestabilização global está em andamento. A Terceira Guerra Mundial, como descrita por Pike, não é apenas um conflito físico, mas o catalisador para a destruição das fundações espirituais da humanidade, preparando o terreno para a imposição de um alicerce mundial. No entanto, para aqueles que têm fé, há esperança. Jesus Cristo nos advertiu sobre esses tempos e nos deu as ferramentas espirituais para resistir. O verdadeiro desafio que enfrentamos não é apenas sobreviver ao caos físico, mas manter nossa fé e discernimento espirituais diante de um mundo que está se rendendo ao mal. O chamado agora é claro: fortalecer nossa fé em Cristo e nos preparar para a batalha espiritual que está por vir. Não esqueça de deixar seu like e compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Obrigado!